vamos continuar nossa conversa sobre esse tema, os 10 mandamentos, palavras de liberdade. A gente vem introduzindo sempre esse tema, lembrando que os 10 mandamentos são a herança de um Deus amoroso, e não de um Deus irado, bravo e que não gosta de ver o nosso prazer. Eles são também a herança de um Deus libertador. A concessão dos 10 mandamentos foi feita quando o povo foi liberto do Egito, o povo de Deus foi liberto das garras do faraó e agora estava caminhando no deserto rumo à terra prometida. E eles são dados para que o povo continue livre. Eles eram primeiramente prisioneiros geograficamente, fisicamente, e agora os 10 mandamentos são dados para que eles sejam libertos também de coração, interiormente. Os 10 mandamentos são a herança de um Deus missionário. Ele deseja ver a nossa vida sendo transformada numa vida mais bonita, para que então as pessoas que convivem com a gente digam: espera aí, existe algo diferente. A vida dessa pessoa aponta para um Deus que eu não conheço. Deus deseja nos usar através da nossa vida bonita transformada pelas orientações dele. A palavra que nós vamos conversar hoje é a sexta palavra dos 10 mandamentos, a sexta do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás. Simples assim, não matarás. É quase que inevitável a gente olhar para um tema como esse e não sentir um pouco de distância, porque afinal de contas nós olhamos para a nossa vida e costumamos pensar assim: nós somos pessoas civilizadas, vivemos num país civilizado, não há tanta necessidade de uma conversa sobre algo tão extremo, tão violento e bárbaro como são os assassinatos. Mas os números nos mostram exatamente o contrário. Deixa eu tentar te surpreender mostrando alguns números. O primeiro deles: segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de homicídios no mundo, em termos absolutos. Não existe nenhum outro país do mundo que mate mais, que assassine mais do que a gente. Portanto, se existe um contexto, um ambiente onde a gente precisa conversar sobre esse assunto, esse contexto é aqui. A cada 100 assassinatos que ocorrem no planeta, 13 acontecem em nosso território nacional. São números assustadores. Levando em conta os números proporcionais, o Brasil figura em 11º lugar, ficando à frente de países muito mais violentos do que a gente imagina. Em Alagoas, a média de assassinatos é a mesma de mortos na guerra entre os Estados Unidos e Iraque. Somente em Alagoas. A gente não está falando aqui de São Paulo, a gente não está falando da guerra que a gente vê nos morros, no Rio de Janeiro. Alagoas. Os assassinatos nas capitais diminuíram, segundo o Mapa da Violência 2014, cerca de 20,9%, enquanto as do interior aumentaram 23,6%, aqui, onde nós estamos. As capitais têm conseguido diminuir o índice de violência, nós não. Nós temos sentido essa violência de maneira muito latente. Segundo a Secretaria da Polícia Militar, 70% dos homicídios têm a droga como pano de fundo. Isso é assustador, porque muita gente que fuma a sua maconhinha dentro de casa e pensa que com isso não está fazendo mal para ninguém, na verdade está financiando um sistema e um mundo de corrupção, de violência, que acaba ceifando a vida de milhares de pessoas todos os anos no nosso país. Violência é um tema muito próximo da gente. Não matarás é uma ordem que deve ser levada muito a sério por nós nesta noite. Aprofundando o seu significado,
No Antigo Testamento, há 8 palavras que se referem ao ato de matar. 8 palavras. Cada uma com um sentido muito específico. E diferente do que acontece na nossa cultura, a gente não pensa muito no uso das palavras. No mundo oriental, os hebreus sempre pensaram muito no uso das palavras. Então, quando nós queremos aprofundar o conhecimento acerca de algo que foi dito, nós precisamos destrinchar um pouco o significado de cada palavra. No 6º mandamento, o verbo utilizado é o verbo hebraico razá, que refere-se à disposição para a matança ou o assassinato. Ou seja, o 6º mandamento seria melhor traduzido por não assassinarás. Deliberadamente, não assassinarás. Raçar, assassinar, é um ato de matar, premeditado ou não, relacionado à vingança ou não, incentivando a violência. Tudo indica que Deus, quando olhou para o seu povo, Ele percebeu uma disposição bélica incrível. As brigas nos bares, as conversas inflamadas que, via de regra, acabavam em disputa, em briga, em tapas, e de repente alguém com uma faca na mão. Então ele olha para aquele povo e diz: não matem, mudem a maneira de viver, porque eu quero levar vocês para uma terra, e a minha expectativa é que nessa terra a vida de vocês seja uma vida bonita, para impactar aqueles que estarão por perto. Eu quero usar a vida de vocês para me tornar conhecido entre as outras nações. Raçar, assassinar, é um verbo que tem a sua aplicação ligada apenas aos seres humanos e não a plantas e animais, ok? Nós não estamos falando aqui de um mandamento que nos incentiva a uma postura meio budista e indiana, de não matar um pernilongo, de não matar uma planta. O 6º mandamento é um desafio a não agredirmos e não assassinarmos seres humanos. Com isso eu não estou dizendo que a gente deve fazer com os animais e com o planeta absolutamente o que nos der na cabeça. Mas esse mandamento é um mandamento específico para o cuidado entre seres humanos. Raçá também não tem a sua aplicação àquilo que os soldados fazem no cumprimento do seu dever em guerra. A palavra matar, utilizada nesse contexto de guerra, é uma outra palavra. E isso vai nos chamar a atenção hoje a uma reflexão sobre o que acontece entre os policiais e os soldados também. Esse sentido tão específico do 6º mandamento é bastante coerente com o fato de que Deus, em outros momentos da história, mandou matar. Eu já ouvi diversas vezes a crítica de alguns leitores da Bíblia que não são cristãos. Espera um pouquinho, que história é essa de um Deus que diz não matarás, e páginas à frente no livro de Êxodo manda matar uma porção de gente? De fato, Deus faz isso. Ele pede que algumas pessoas tenham as suas vidas ceifadas, mas Ele não é um assassino. Ele não faz com o intuito de assassinar ninguém por vingança, por vontade de destilar o seu mal. Quando Deus manda que algumas pessoas ou alguns povos fossem dizimados, quando Ele pedia isso, Ele pedia com uma intenção muito clara: conter um mal que se alastrava de maneira incontida. Alguns dos povos aos quais Deus enviou Israel eram povos com um nível de voracidade e violência absurdos. Eles pegavam crianças, por exemplo, e sacrificavam os seus filhos a um deus chamado Moloque. Que jeito gostoso de adorar uma divindade, né? Sacrificando o próprio filho de 3, de 5, de 7 anos. Quando Deus percebeu essas coisas, Ele logo disse: não há como.
Esse mal precisa ser contido, do contrário, ele vai se alastrar por toda a terra. Uma pergunta muito importante é: por que não devemos assassinar o nosso próximo? Qual é a razão que está por trás do sexto mandamento? Em primeiro lugar, porque Deus é o doador da vida. Foi Ele quem nos deu esse bem mais precioso que temos. Então Deus formou o homem do pó da terra, diz Gênesis 2:7, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Quando eu deliberadamente conspiro contra a vida de alguém, eu conspiro contra um conteúdo do próprio Criador. E é por isso que o assassinato é algo tão ruim aos olhos do Criador. Em segundo lugar, porque Deus é o redentor da vida. Ele não apenas deu a vida, mas ao perceber que nós nos perdemos por nos afastarmos dele, Ele nos redimiu, nos salvou para perpetuar a vida. Efésios 2:4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida através do sacrifício de Cristo na cruz. Em terceiro lugar, porque Deus é o Senhor da vida. Ele é o doador, Ele é o redentor e é também o Senhor de toda a vida. 2 Samuel 2:6 diz: o Senhor mata e preserva a vida. E perceba, aqui nós não temos a palavra raçá. Deus não é um assassino. Quando Ele se move usando de força, Ele o faz porque isso é necessário para conter um mal horrível. E somente Deus, para se mover dessa maneira, sem fazer injustiça. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. Quando a gente se move na direção de uma vida e a gente ceifa uma vida, Ele troveja dos céus. Porque Ele é o doador. Ele é o redentor da vida. Ele é o mantenedor da vida. E Ele é aquele que tem o direito de dá-la, e Ele é aquele que tem o direito de retirá-la. Mas e quanto ao que acontece com os nossos policiais, com os nossos soldados? Por acaso Deus autorizou o Estado a matar? Essa é uma pergunta séria, profunda, e que exige um bom tempo de reflexão. O texto de Romanos capítulo 13 nos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Todas as autoridades, inclusive aquelas que você não gosta, inclusive aquelas que você tem vontade de depor. É difícil da gente aceitar isso num momento tão cruel em que o nosso país vive, mas o coração do rei, diz o texto de Provérbios, está nas mãos do Senhor, o coração do rei. E Ele usa o rei. E Ele tem o controle sobre o rei. E se Ele precisa depor o rei, Ele depõe. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois ela, percebam, pois ela é serva de Deus para o seu bem,
Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, é serva de Deus. Essa expressão se repete 2 vezes. As autoridades são servas de Deus, elas portam a espada e não portam a espada sem motivo, são servas de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Deus autorizou o Estado a matar? A primeira resposta é sim. Deus autorizou o Estado a matar, com o propósito de estabelecer justiça. Deixa eu tentar explicar isso para você. Se nós não tivéssemos o Estado aparelhado com armas, para exercer justiça e conter a violência e promover a segurança, cada um de nós seríamos os agentes da sua própria segurança e da sua própria justiça. Perceba em que caos nós estaríamos se tudo dependesse de nós. Alguém entrou na sua casa e deu um tiro no seu filho. Não tem Estado para isso. Então você logo se vê na responsabilidade de sair atrás da pessoa que fez esse mal à sua família e de fazer justiça com as próprias mãos. Se nós fizéssemos justiça com as próprias mãos, o mundo estaria num verdadeiro caos, muito pior do que o caos que alguns acreditam que nós já estamos mergulhados. Sim, Deus autorizou o Estado a matar, com o propósito de exercer justiça. Mas isso requer autoridade legítima. Precisam de fato ser policiais, soldados, gente com a responsabilidade de fazer o seu trabalho com isonomia. Contra os bandidos, contra pessoas que efetivamente têm feito o mal e precisam ter a sua ação contida, em legítima defesa, com força proporcional e visando um bem maior. Um Estado recebeu, sim, da parte de Deus, o direito de matar se necessário, mas com essas orientações específicas. Mas essa não é a única resposta. Deus autorizou o Estado a matar? A segunda resposta é não. Deus não autorizou o Estado a matar com o propósito de exercer vingança. Porque é exatamente da vingança que Deus deseja nos livrar, para que o mal não se prolifere no nosso meio. Não. Deus não autorizou o Estado a matar quando isso vem de uma autoridade ilegítima. Nós vemos por aí diversos movimentos anarquistas, alguns grupos que acabam se voltando contra outras nações com bomba no peito. Não, isso não é uma autoridade legítima, isso é um movimento de vingança. Deus não autorizou policiais e soldados a matarem civis. A guerra é contra bandidos. A guerra é contra o soldado inimigo. Ele também não autorizou com o ideal de extermínio, e é exatamente isso que a gente vê em alguns filmes, não é? Quando de repente o policial se vê cansado de prender tantas vezes o sujeito, então ele pega uma arma e atira na cabeça do traficante para acabar com aquela folia. Não, Deus não autorizou que isso seja feito. Isso é vingança, isso é extermínio, isso não vem do alto, isso é assassinato. Força desproporcional também é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Um país começou uma guerra contra o nosso país.
Então o nosso exército se vê na responsabilidade de nos defender e partir para cima desse outro país, para se defender. E de repente percebe que existem alguns homens da cúpula do outro exército num determinado edifício. Então eles pensam assim: vamos mandar uma bomba para lá e vamos matar todo mundo. Espera um pouquinho, existem civis ali? A força é proporcional. Vamos jogar uma bomba atômica sobre uma outra cidade para que a gente se vê livre do mal. Não, isso não é o que Deus idealizou. Deus deseja conter o mal e não fazer com que o mal maior seja estimulado. Deus deseja conter o movimento dos assassinatos. É inevitável a gente conversar sobre esse assunto e não perceber a nossa mente refletindo sobre um outro aspecto complicado, que é o da pena de morte. Eu não vou ter muito tempo para trabalhar isso com vocês aqui hoje, mas eu queria trazer apenas uma reflexão de um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. Ele disse assim: a coletividade não tem esse direito, porque a legítima defesa nasce e se justifica somente como resposta imediata, numa situação na qual seja impossível agir de outro modo. Eu não tenho como prender o sujeito, eu não tenho como amarrá-lo, eu não tenho como contê-lo, ele está atirando em mim, então eu uso da força. A resposta da coletividade é mediada através de um processo, por vezes até mesmo longo, no qual se conflitam argumentos pró e contra. Em outras palavras, a condenação à morte depois de um processo não é mais um homicídio em legítima defesa, mas um homicídio legal, legalizado, perpetrado a sangue frio e premeditado. Quando você pega um sujeito e ele já não tem mais condições de fazer o mal, ele está preso, ele não porta mais uma arma nas mãos. E então você, a sangue frio, desenvolve um processo de 2 anos para condená-lo à morte. Então você contrata um sujeito para matá-lo. Isso é um assassinato a sangue frio. Isso não é o estabelecimento da justiça. Isso não é o uso da força em termos proporcionais. E isso só complica a situação de um país internamente e externamente também. Não matarás é um mandamento contundente contra todo tipo de assassinato físico. Todo tipo de assassinato físico, primeiramente contra outras pessoas. Há alguns dias atrás, eu e algumas pessoas aqui da comunidade estávamos numa festa. Uma festa muito legal. Tudo caminhava bem até que um dos vizinhos começou a manifestar o seu desconforto com o barulho. E isso começou a ficar complicado, porque ele começou a descer até a festa e a falar algumas coisas horríveis para os donos da festa. E eu percebi que a coisa ia ficar feia quando ele passou do meu lado e disse assim: chega, agora eu vou colocar fogo nessa porcaria. Quando eu voltei para perto de umas outras pessoas para dizer: olha, eu não gostei da forma como ele saiu daqui, a gente precisa ficar atento. Eu voltei as minhas costas e eu percebi a esposa desse sujeito com uma faca nas mãos, partindo para a festa, que tinha crianças, idosos. Um movimento insano, e a mulher possessa da sua ira, do seu ódio, dizendo: eu vou matar, por causa de barulho. Quando ela voltou para casa, mais 5 minutos, o marido dela é que sai de casa com um facão de cortar grama desse tamanho.
Eu vou matar, eu vou acabar com vocês. Esse foi um episódio complicado, mas ao conversar com os policiais, eu fiquei mais tranquilo, porque ele disse: olha, isso aqui acontece muito, viu? Aqui ninguém morreu. Eu falei, que bom saber disso. Você não sabe como é bom saber disso, os meus filhos estão na festa. As pessoas estão pirando, gente. Hoje eu li uma reportagem de uma mulher que deu um tiro para dentro de um McDonald's, porque o lanche dela não veio com o bacon. Eu não estou brincando. Isso aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Alguma coisa está acontecendo com a gente. E a gente não está conseguindo controlar a nossa cólera. A nossa cólera. A ira do homem não produz a justiça de Deus, diz Tiago capítulo 1, versículo 20. Todas as vezes em que eu e você tentamos fazer justiça com as próprias mãos, a única coisa que a gente consegue é fazer mais injustiça e no máximo conseguir vingança. Mas a vingança estimula mais violência, e ela complica uma família, ela complica um grupo de amigos, ela complica uma cidade e uma nação. Em segundo lugar, é um mandamento contundente contra todo tipo de assassinato físico, contra você mesmo. Os índices de suicídio no Brasil têm crescido assustadoramente. Assustadoramente. Em períodos de insegurança política, econômica, esse negócio mexe ainda mais com a gente. Há um outro dado muito significativo, que é o crescimento do índice de depressão. Há quem diga que esses índices superam, inclusive, aqueles que sofrem de problemas cardíacos. Aqueles que não tratam desse problema da forma como deveriam tratar, muitas vezes são tentados a atentar contra a própria vida. Cuide da sua depressão, cuide da sua saúde. Depressão vem, depressão vai, se você cuidar da maneira correta, se você lidar de maneira ajustada com o seu corpo. Contra quem ainda não nasceu, é uma outra maneira de nós atentarmos contra a vida, assassinando. Estou falando aqui de aborto. De aborto. Você tem ideia quantos abortos são feitos no nosso país? Mais do que o dobro do número de assassinatos. Ou seja, se nós já somos o primeiro país, o país que mais mata no mundo, se formos considerar os abortos, esse número vai para as estrelas. Cerca de 1 milhão de abortos são feitos no Brasil todos os anos. 1 em cada 5 mulheres até 40 anos já abortaram pelo menos uma vez na vida. E a nossa cultura procura dizer para a gente, é uma questão de opção. É uma questão de você perceber se é o momento ou se não é. Desviando o nosso foco e a nossa atenção do que de fato precisa ser visto. Aquilo é uma vida. Mas eu sei, existe muita discussão a respeito de onde começa a vida ou de quando começa a vida. Existe um grupo que tem trabalhado a teoria de que a vida começa na fecundação, no momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, ou seja, engravidou, já há uma vida. Existem cientistas pensando assim, existem médicos pensando assim, existe gente séria pensando assim. Existe um outro grupo que diz que a vida começa na nidação, que é o 14º dia, momento em que o óvulo se fixa no útero. Existem médicos pensando assim, existem cientistas pensando assim, existe gente séria refletindo a respeito disso. E existe a terceira teoria da crista neural,
em que a concepção da vida é tida como algo que acontece a partir da 22ª semana, momento em que se forma o sistema nervoso. Existem médicos acreditando nisso, existem cientistas pensando seriamente nesse aspecto. O ponto é que ninguém tem a fórmula exata do que de fato está acontecendo cientificamente quando chega a vida. Na dúvida, você dá um passo como esse? Na dúvida, você vai conspirar contra algo que é caro para o Senhor? Na dúvida, você vai colocar em risco aquilo que poderia ser uma menina, um menino, e poderia te chamar de mãe e de pai? Algumas razões bíblicas para a rejeição da prática do aborto. Em primeiro lugar, o que é dito no Salmo 139, de 15 a 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Os olhos de Deus nos veem antes do nosso nascimento. O Senhor nos conhece, conhece o nosso coração, sabe da nossa vida, nos constitui, a vida vem dEle. Uma segunda razão, o texto de Jeremias capítulo 1, de 4 a 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O chamado de Jeremias aconteceu quando ele ainda não era nascido. Está dando para perceber a extensão espiritual de uma atitude de aborto? Você pode estar atentando contra alguém que foi levantado pelo próprio Deus, contra alguém que recebeu do próprio Deus um propósito específico, e você está ceifando essa vida, você está ceifando talvez alguém que foi preparado por Deus para ser bênção na sua casa, para ser bênção na sua cidade, para ser bênção no seu país. O texto de Lucas capítulo 1, versículo 15, vai adiante. Falando a respeito de João Batista, ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A gente não resolveu cientificamente aonde e quando é a origem da vida. Mas a palavra de Deus diz: eu conheço essa criança. Eu tenho propósitos para ela. E eu derramo do meu espírito quando ela ainda não veio à existência. 1 milhão de abortos no Brasil. 1 em cada 5 mulheres até 40 anos já abortou pelo menos uma vez. Será que o 6º mandamento é algo tão estranho assim para a gente? Em segundo lugar, não matarás. É um mandamento contundente contra todo tipo de assassinato verbal. Não apenas físico, a questão não é apenas física, porque existem movimentos nossos, através de palavras, que matam profundamente, mesmo com a vida continuando a existir. Quem ampliou isso foi o próprio Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 5,
Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, e ele cita a lei: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: qualquer que disser a seu irmão, racá, louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. As nossas palavras matam. Matam. E se a gente for honesto, a gente vai reconhecer aqui hoje que quanto mais intimidade a gente tem com uma pessoa, mais a gente descobre quais são as boas palavras para se matar essa pessoa que nós conhecemos. O marido sabe como matar a sua esposa com os lábios. Ele sabe o que dizer para destruí-la, para desestabilizá-la, para fazê-la sentir um lixo. Uma esposa sabe o que dizer para o seu marido para destruir o seu emocional, para desestabilizá-lo, para envergonhá-lo, seja no secreto, seja ao lado de outras pessoas. Nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. Alguns dos nossos xingamentos podem gerar danos irreversíveis. Quem é que nunca ouviu da história de alguém que ouviu um seu burro? E depois de uma palavra como essa, que fere, que mutila, que mata, o sujeito passa a vida inteira tentando trabalhar mais do que ele deveria para mostrar que ele não é burro, tentando estudar mais do que ele deveria para mostrar que ele não é o que disseram que ele era. Quando então uma garota ouve: "Ei, menina, você está gordinha, hein?" E então essa menina tem que passar o resto da vida fazendo dietas excomunais, vivendo num ritmo de academia frenético, tomando remédios incríveis e olhando para o espelho, e apesar disso se vendo gorda, quando se está com pele e osso no corpo apenas. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, já com seus 60 anos de idade, ele me disse: "Renato, eu não me recuperei de uma palavra que eu recebi." Eu disse: "Que palavra?" Ele disse: "A minha mãe, certa vez me disse que ela não me pariu, que ela me defecou." Renato, eu passo os meus dias pensando que eu sou, na verdade, o produto dessa defecação. E eu não consigo me recuperar. As nossas palavras matam. As nossas palavras matam. E é para nós que o Senhor diz também: não assassinarás. Provérbios 12:6 diz: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, há livramento. Tiago diz que da mesma fonte, do mesmo lábio, não podem sair palavras amargas e palavras doces. Que as nossas palavras sejam doces, que elas construam, que elas edifiquem. Em último lugar, não matarás é um mandamento contundente contra todo tipo de assassinato interior. Nem sempre é físico, nem sempre é só com palavras. Às vezes, no silêncio, a gente assassina pessoas aqui, aqui dentro. E por mais que as pessoas ao nosso redor continuem dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, dentro de nós já morreu. Um amigo meu costuma dizer que o coração dessas pessoas é uma espécie de cemitério, que tem cova para tudo quanto é lado. E eles são os coveiros dessas próprias covas feitas por eles.
Mateus capítulo 5, é Jesus ampliando o sentido do sexto mandamento. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que se irar de maneira desmedida e desejar o mal a ele, já fez. Já fez aqui dentro. O Catecismo de Heidelberg diz a respeito do sexto mandamento algo muito interessante. Proibindo o assassinato, Deus deseja ensinar-nos que Ele detesta a raiz do assassinato, que é a inveja, o ódio, a raiva e o desejo de vingança, e que Ele considera todos estes como assassinos secretos. Diante de uma palavra como essa, quem nós somos aqui? Alguém consegue escapar de um ato de violência física? Alguém consegue escapar de um ato de violência verbal? Alguém consegue escapar de um ato de violência interno, de amargura, de inveja, de ódio? Alguém consegue escapar disso? Diante do sexto mandamento, nós somos algo muito pior do que nós gostaríamos. O texto de Romanos nos conta a respeito disso. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Dessa lei, ninguém escapa. Dessa lei e daquelas que a gente já viu, ninguém escapa. Ninguém. E se nós tivéssemos hoje um tribunal para avaliar a nossa vida, nós estaríamos muito mal diante do juiz. A gente não escapa. Ninguém. Ninguém. E se essa fosse a nossa última palavra hoje, a gente voltaria para casa com 200 quilos de culpa nos ombros, lembrando das inúmeras vezes em que a gente assassinou alguém. Mas o texto continua dizendo: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, por meio da redenção que há onde? Em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, pela sua morte, demonstrando a sua justiça. Onde está então o motivo de vanglória? Se nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz, pagando a nossa culpa, morrendo a nossa morte, que vanglória há entre a gente? É um assassino falando para outro assassino hoje. Um assassino coberto pela graça de Jesus. Para pessoas que estão sendo cobertos pela mesma graça de Jesus. Não há diferença entre a gente. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Jesus veio para morrer numa cruz porque estava todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Concluindo,
diante do possível sentimento de culpa no seu coração nesta noite, não busque justificativas para aplacar sua dor. Não busque justificativas. Normalmente a gente diz assim, ficou muito mais leve o meu pecado hoje, porque eu descobri que existem outras formas de matar. As pessoas podem matar com inveja, as pessoas podem matar com o seu coração, então o meu aborto não tem problema nenhum. Ou, no máximo, tem o mesmo problema dos outros. Não busque justificar o seu assassinato. Procure o justificador, que te perdoa. Conviver com a culpa é horrível, a culpa de ter dito uma palavra que feriu profundamente um filho, a culpa de nunca ter dado espaço para uma pessoa que fez mal a mim, e agora essa pessoa não existe mais, ela morreu, e como que eu lido com essa culpa? Busque o justificador, Jesus, e o perdão dele vai te lavar completamente, e você vai ser livre, completamente livre, pelo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Em segundo lugar, permita que o impacto deste perdão de Jesus redimensione tanto a sua maneira de ler a lei, como o seu desejo de cumpri-la. Aqui ninguém é justificado pela obediência à lei, mas a lei passa a ser o nosso norte, o nosso alvo de desejo. Nós queremos viver o ideal de Deus todos os dias, é o nosso desejo. Se você se apropriar do perdão de Jesus, uma verdadeira bomba de dentro para fora vai te levar à obediência. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua família, isso vai mudar a nossa cidade e gradativamente vai contagiar a nossa nação. Pelo poder de Jesus. Faça uso da sua posição e influência na sociedade para cultivar uma mentalidade contrária à violência e pró-vida. Muitos aqui têm posições estratégicas na cidade. Reflita seriamente sobre isso, participe dessas discussões, valorize a vida nas suas discussões, nas suas conversas. Ela é importante para Deus, ela foi dada por Deus, ela foi remida e salva por Deus, e Deus é o Senhor desse grande presente que Ele nos deu.